Mas, então, não tem. Então, quem você vai substituir, por exemplo, apresentar o Porta de Hangar? Não tem, porque é a sua personalidade. E eu acho que o legal é isso. Então, quando você acompanha alguém, seja um músico, seja um fotógrafo, seja um escritor, você está acompanhando porque essa pessoa tem um estilo que te agrada e você gosta de acompanhar. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se se você gostar dessa matéria. Dá aquele joinha, porque o nosso convidado de hoje, ele é um cara fera que gosta muito de rádio. Vocês sabem que eu sou apaixonado por rádio. De vez em quando eu trago um amigo meu aqui que conhece bem do assunto. Bem-vindo, Fernando Vitolo. É uma honra tê-lo a bordo do Porta de Hangar. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar com você e vamos ver se eu consigo atender as expectativas aqui, porque eu acompanho o canal e você só traz fera, então vamos ver se eu tô à altura aí do pessoal. Trouxe mais uma fera e você, eu acho que o único cara que me chama de Ricardo, todo mundo chama de Beccari e Beca. Eu vou falar pra você, a Érica me chama de Beca. Quando ela fala Ricardo, que o bicho pegou, né? Pegou feio, malandro. Eu sei como que é isso. Feio, é complicado. É complicado. Como é que apareceu essa vontade de ser um profundo conhecedor de radiodifusão? Na verdade, eu sou formado em rádio e TV, né? E na faculdade, uma das matérias que eu gostava muito era as matérias que eram relacionadas à rádio. Mas, infelizmente, quando eu terminei a faculdade, e até mesmo durante a faculdade, nunca tive uma oportunidade para trabalhar em rádio, né? Bom, o tempo foi passando. E aí fui ficando mais velho, e aí sabe uma coisa assim que às vezes as pessoas comentavam, você tem que ter um programa seu, tem que ter um programa e tal. E aí foi quando, em 2019, isso porque eu me formei em 2017, né? Então, 12 anos depois... Uma criança. 12 anos depois, eu criei meu canal falando sobre negócios e empreendedorismo. Quando foi em 2021... Aí eu criei um programa de entrevistas, que você inclusive teve lá, o privilégio de receber você lá. E aí fui fazendo um monte de entrevista, um monte de programa, trazendo umas pessoas bacanas para entrevistar. E em 2022, o Heródoto falando sobre um projeto do livro, porque em 2022 a gente fez 100 anos de rádio aqui no Brasil, né? E ele falou, tô com um projeto, com um livro assim, que na verdade é a ideia do Nilo Frateschi, que também é um dos autores do livro. E nós estamos fazendo, e a gente quer coletar o depoimento do pessoal e tudo mais. Aí eu falei assim, bom, por que né, no livro não grava o depoimento desses profissionais, dessas pessoas, e a gente coloca o QR Code dentro do livro? Aí ele, putz, essa ideia é muito boa, vou falar com o Nilo. E aí, de repente, fui conhecer o Nilo, tudo, aí de repente eles me ligaram. Assim, a gente tá te convidando para ser coautor do livro junto com a gente nessa legal, empreitada aí. E aí foi menos de um ano pra gente gravar todo mundo, escrever tudo, diagramação, capa, pra lançar o livro no mês do 100 anos de rádio no Brasil. Que eu fui no lançamento, foi muito bacana. Esse cara chorou pra caramba, porque foi emocionante de fato, né? Você gravar com duas... Aliás, gravar não, fazer um livro com aquelas duas feras. Heródoto Barbeiro é um cara do jornalismo. Referência, né? Hoje, assim, no Brasil, e eu não tô falando só porque eu sou amigo nem nada, porque eu já conheci o trabalho do Heródoto. Meu pai acabava ouvindo muito CBN, então quando eu ia ele me levava ali no Colégio Batista e ia ouvindo CBN, né? E quando ele voltava pro trabalho, ele continuava sintonizado, escutando. Então eu já conheço o trabalho do Heródoto desde muito tempo, então ele, para mim, é uma referência do jornalismo e do rádio. Então, eu não conheço alguém que supere. Claro que tem gente que tem os fãs, né? Tem as pessoas que admiram mais um ou outro, mas para mim é o Heródoto Barbeiro. É natural, né? Aliás, quero agradecer a presença da dona Anne, a delegada lá do seu estúdio, a mulher que manda lá na grana. Ela vai vendo se tá tudo certinho, né? Não é? E do meu amigo Juscelino, que é um baita irmão, fotógrafo também, e construiu o fundo aqui do Porta de Hangar comigo aqui. A gente ficamos no meio do pó aqui várias vezes, literalmente tirando o colo, né, Juscelino? Foi muito bom a força que ele deu. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero.
Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Rotation, poursuite. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Eu queria saber como é que apareceu essa paixão pelo rádio. Como é que foi? Por comunicação, na verdade. Olha, ela começa, na verdade, lá atrás, bem quando eu era pequenininho, né? Eu lembro que meus pais iam na igreja, a gente ia, eles me levavam junto também e tudo mais. E aí, sabe aquelas pecinhas de teatro que tinha infantil, e as crianças participando e tudo mais? E meu pai tem filmado isso, e eu participei, e aí no meio da peça, eu decorava as falas de todo mundo. Ah, que legal. E aí a pessoa tava falando assim, e eu vi que ela errou. Aí eu, não é isso, ó. E aí todo mundo começava a rachar o bico e tudo mais, né? Só que eu acho que eu fui envelhecendo e eu fui perdendo isso. Mas eu tinha uma característica que era muito interessante, que era isso desde criança, de conversar com pessoas de diversas idades diferentes e muito diferentes. Então, por exemplo, tinha o bar da Dona Odete, que era na rua da casa da minha avó, né? Meu pai tinha um comércio lá junto com as minhas tias, e aí tinha a casa do meu avô e da minha avó. E eu vira e mexe ia no bar da Dona Odete. Eu ia lá tomar um suco, comer um salgado, alguma coisa assim, comprar um chocolate, ia lá, e às vezes a Dona Odete estava lá, né? E ela devia ter a idade da minha avó, por exemplo. E aí, e aí, Dona Odete, tudo bem? Como é que tá a senhora? E ficava conversando com ela. Você é molecão. Eu acho que devia ter 10 anos no máximo, nem isso, às vezes 8, 9. E ela achava o máximo, ela falava para meus pais, nossa, o Fernando vem aqui, conversa com a gente, porque não é comum, entendeu? É uma criança de 10 anos falar, né? Não, conversar, Então entendeu? nós somos incomuns, porque eu também eu falo até com o poste, bicho. E eu acho que essa é a característica de um comunicador, entendeu? Então, por exemplo, hoje... você fala assim, Fernando, legal, mas você foi ficando mais velho, você tá conversando ainda com as pessoas velhas, né? Só que, por exemplo, eu tenho um grupo que eu faço parte na internet, que são de jovens adolescentes de 14, 15, 16 anos, que a gente joga online. A gente joga Fortnite, Rocket League. O pessoal, ele tem essa barba, mas ele tem 14, 15 ou 16 anos, é isso? Então, e isso é legal, cara, porque claro que assim, é legal. aí a gente fica variando, entendeu? Então, quando eu tô com eles jogando, é como se em um momento eu voltasse a ter 15, 16 anos, porque aí eu tô usando a linguagem deles ali pra eles me entenderem, né? E aí o pessoal, por exemplo, que acompanha o programa lá, fala assim, pô, Fernando, é legal porque você traz gente de faixas etárias totalmente diferentes de você, de coisas que fazem, né? O pessoal que faz coisa muito diferente. Mas voltando um pouquinho, retrocedendo um pouco, né? O meu pai, ele trabalhava com filmagem, né? Cobertura e foto, né? De eventos sociais, casamento, batismo, formatura, né? Essa parte toda. E eu lembro que ele tinha um softwarezinho, assim, que ligava o videocassete, que ele fazia a edição do material depois que ele gravava em VHS. E isso era uma coisa que eu achava Só que aí... VHS. Nossa senhora, é absurdo. Absurdo. Era doido. Então, é igual a internet de escada, né? Também o pessoal não lembra mais muito bem, né? Os barulhos. Eu vou piorar a sua faz, situação, né? igual fax. Fax, Pô, quem que lembra de fax? Bip, essas coisas todas, né? E aí, quando eu tinha 12 anos, né? Eu comecei a fazer websites e também estudar bateria. Então, quando eu fui ficando mais velho, né? E aí, o que você vai fazer de faculdade? Eu falei, talvez vou fazer música. Não sei se música às vezes é uma coisa legal e tal, né? Aí eu falei, vou fazer administração de empresa, então.
quero ter um negócio próprio e tudo mais. E aí uma pessoa não me aconselhou muito bem, né? E aí caí no curso de rádio e TV. Como que eu caí? Mas, Fernando, como você descobriu o curso de rádio e TV, né? Se você não era uma área que você conhecia ou que tinha... Porque normalmente muitas pessoas que vão para fazer rádio e TV, ou eles já conhecem muito bem a área, ou o pai, ou a mãe, ou tem um tio que trabalha no segmento, e não foi o meu caso. Tinha aqueles guias do estudante da editora Abril, que falava sobre as universidades, os cursos, testes, e no final tinha um teste vocacional. Lembra disso? Lembro. E aí, eu preenchi aquele teste e um dos cursos que deu, né, que eu poderia fazer que seria bom, né? Corte e costura. Meu Deus do céu. Um deles era o curso de rádio e TV, né? E tinha cinema também. Então eu falei, rádio e TV, vou pesquisar sobre isso. E aí eu comprei um outro guia depois e fiz o teste de novo pra ver se e deu a mesma coisa. Deu né? certinho. Aí eu falei, tá bom. E aí fui fazer o curso de rádio e TV. Aí que sim que eu comecei a ter mais envolvimento sobre rádio. Aprendendo na faculdade e tudo mais. Mas trabalhou em rádio, trabalhou em TV ou não? Cara, nunca trabalhei nem em rádio, nem em televisão. Em televisão, na verdade, eu trabalhei bastante tempo depois de formado, eu acho que foi em 2011. Lá vai Bigode Preto. Foi o ano que a gente ia casar, 2011. Eu fui cobrir férias de um videografista. Na época eu trabalhava com After Effects, já trabalhava com edição, eu fui cobrir férias de um cara. O que é um videografista? Cara, é um cara que, no caso daquele canal, ele fazia as vinhetas. Então, por exemplo, igual essas vinhetinhas que estão rodando aqui, ele ficava fazendo essas vinhetas para os programas, né? Às vezes tinha uma data que tinha que lançar, uma data comemorativa, tinha que fazer uma vinheta diferente, ficava fazendo isso. E aí, quando tava para terminar, né, o tempo, o pessoal queria me efetivar como editor. Aí eu falei, não, muito obrigado, até a próxima, que eu odiei trabalhar nessa emissora. Claro. Né? Eu achei horrível. Porque assim, tem emissoras que são muito bacanas, tem um clima bom, mas lá era horrível. Terrível, não vai falar terrível, o nome, hein? Não vou. Era ruim. Aí eu falei, não, obrigado e tal. Não, mas você tem certeza, né? Tipo, como se eu tivesse... Tô fora. Como se eu estivesse rejeitando a melhor coisa do mundo. Não, eu tenho certeza absoluta. Né? E na época eu tinha empresa, só pra fechar, que igual eu tenho hoje, né? Teve um cara que... meu colega até hoje, ele falou assim pra mim, Fernando, esquece esse negócio de ter empresa, cara. Você vai casar. Esquece isso aí, não dá nada. Larga assim? A empresa e vem ser funcionário. Deus o livre. E falou pra mim, eu falei, não, obrigado, tô bem. E é tão bom você ter uma empresa sua, não ter que dar satisfação pra patrão. Gente, eu nunca fui empregado, então... Pra mim é ótimo. Pra você também, né, Fernando? Ótimo. Eu acho que é difícil. Dá dor de barriga de vez em quando. Desafios, entendeu? Não tem aquela coisa, todo mês eu vou receber X, vou receber Y. Mas quando você entra no esquema e aprende a trabalhar nisso daí, é muito bom, é muito gratificante. Mas tem os seus desafios, como ser funcionário, ser colaborador de algum lugar. Também tem suas outra vantagens vantagem também. Nós dois temos duas mulheres ricas, né? Então a gente não tem muito o que esquentar a cabeça. Sou sustentado, né? então não tem problema. Cheira a grana, então a gente toca a vida tranquilo. em frente. Agora tem uma coisa, eu preciso falar do seu programa, que eu acho tão interessante. Você trouxe uns personagens no seu programa que são fantásticos. Por exemplo, o cara da Bombril, né? O Ricardo Corte Real, que veio aqui por intermédio de vocês. Quem mais? O dos peixinhos do... Gloob, o elenco do Gloob. A Gisela Arantes e o Carlos Mariano. Tão fantástico. Como é que você descobre essas pessoas? E como é que é interagir com essa turma? Deve ser saudoso pra eles demais, né? Cara, é o seguinte, eu tenho uma coisa que eu aplico pra mim, eu levo no meu programa quem eu gosto. Então, se é uma pessoa que eu... Então, tá vendo? Aí. Então, é uma coisa que a gente tem em comum. Se eu não gosto da pessoa, eu não tenho nenhum tipo de afinidade, né? Aí vai ser difícil, porque não vai ficar uma conversa natural, muito menos sincera. Então, eu vou vendo assim, fulano, essa pessoa, tal, isso é legal. E, claro, uma das coisas que eu gosto muito são os programas da TV Cultura, porque isso fez parte da minha infância e me ensinou muita coisa. Então, a gente tem... Catavento, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, o Gloob, X-Tudo. Olha quanta coisa boa. Muita coisa legal. No meu tempo, Vila Sésamo. Preto e branco, com Sônia Braga. O Bambalalão também, o Revistinha, que antecedeu um pouquinho o Catavento, mas quase ali na mesma época. Mundo da Lua, que eu acho que eu já mencionei, mas tudo bem. Então, assim, tudo isso me marcou, né, de uma maneira muito positiva. E aí, o que eu fiz? Um dos meus primeiros convidados nesse sentido desses programas foi o Flávio de Souza. Que
que é o criador do Catavento, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Revistinha, Castelo Rá-Tim-Bum e Ilha Rá-Tim-Bum. Cara, pra criar um quadrinho aqui no Porto de Angar, a gente já sofre, né? Não. Imagina o cara que cria tudo Não, ele isso. é fantástico, ele é fantástico. Claro que tem alguns programas que ele trabalhou com outras pessoas em cocriação, por exemplo, a Rá-Tim-Bum ele trabalhou junto com o Fernando Meirelles, que também esteve lá no estúdio gravando com a gente. O Castelo Rá-Tim-Bum, ele trabalhou em parceria com o Cal Hamburger na criação, né? Mas teve alguns outros que ele trabalhou mais. Por exemplo, o Mundo da Lua, ele trabalhou muito mais sozinho do que os outros programas na criação. E eu chamei ele, só que quando eu chamei ele, eu pensei que ele morava aqui em São Paulo. E ele, então, né, ele demorou um século para responder, porque as mensagens que você manda pro Instagram, por exemplo, caem no spam, e às vezes a pessoa não vê nunca mais, né? E aí ele me respondeu, passou um tempo, eu tinha até esquecido que eu tinha mandado mensagem para ele me respondeu, tudo bem? Olha, eu moro em Curitiba. Eu não moro em São Paulo, então não dá pra ir. Você faz remoto? Eu falei, não faço remoto, que eu não gosto. Também não gosto. Da qualidade do vídeo, de som. E eu acho que presencialmente você tem muito uma mais leitura gostoso. diferente. Eu acho mais legal, entendeu? E o remoto é aquela tristeza, né? O cara tá falando, o cachorro late, a porta bate. Aí o vídeo fica torto, fica aquela porcariada toda. E aí não dá pé, né? Você lembra de um vídeo que o cara tá falando com o chefe dele, não sei o quê? Daqui a pouco entra o nenezinho na sala. Você chegou a ver esse vídeo? Não vi. Aí entra outra criança, entra a empregada atrás, bicho, fazendo assim. E o cara falando do céu. É muito legal isso, mas na nossa área não dá, né? Não, eu acho que algumas coisas, por exemplo, durante eu não vou nem falar a palavra, porque senão o YouTube joga seu vídeo lá pra baixo, mas durante esse período que a gente teve, eu tive que fazer um monte de live, mas agora que abriu, eu faço tudo presencial. E aí ele falou, eu moro aqui e tal, mas frequentemente eu vou pra São Paulo e aí a gente pode agendar. E aí ele anotou meu WhatsApp. Eu falei assim, cara, ele não vai responder nunca mais. Não vai ligar nunca, né? E aí passou um tempão, de repente, Fernando, tô aqui, dá pra gravar, tipo, hoje? Era um negócio assim. Putz, grila, meu. Aí corri, liguei pro meu pai, vamos agitar, tal. Beleza, Flávio, tal hora, tal. Aí ele foi lá. E aí a gente começou a fazer amizade. Aí eu falei, cara, sabe um cara que eu queria trazer aqui? O Carlos Moreno. Eu sabia que eles eram amigos. Fantástico. Porque eles tinham um programa de teatro lá atrás chamado Pod Minoga, que fez muito sucesso e trouxe uma trupe muito boa aí, né? Teve muita gente aí dessa leva da cultura que também atuou nesse Pod Minoga. Mas basicamente tinha ali a Mira Haro, Carlos Moreno, o Flávio de Souza, enfim. Só cara ruim. Só cara ruim. Aí eu falei, não, fala com o Carlos Moreno. Eu já tinha o contato do Carlos Moreno, mas eu não quis chamar, porque eu tenho uma coisa também que eu sou tímido às vezes. Né? Não, eu sou tímido às vezes também. Às vezes eu falo, não vou. Mas quando tem alguém fazendo a ponte, aí fica um pouco mais fácil o caminho pra mim. Chamei ele foi. Quando eu tava entrevistando ele, aí eu falei assim, Carlos, eu gostava muito quando você fazia o Rá-Tim-Bum, o Euclides, era fantástico. E tinha o Máscara que fazia junto com você ali várias cenas, que era interpretado pelo Paulo Contier. E onde tá o Paulo Contier, o Máscara? Ele, cara, não sei, deve fazer uns 30 anos que eu não vejo ele. Como 30 assim? anos? Que foi justamente quando terminou as gravações do Rá-Tim-Bum, que terminou ali em 90, 91. É 90, eu acho. E aí, caramba, né? Eu como fã, eu fiquei um pouco decepcionado com essa resposta, porque a gente acha que às vezes as pessoas mantêm o contato pro resto da vida. Não, e às vezes a gente esquece que o programa de televisão, o programa de rádio é como um trabalho, né, como muitos outros, é que você tem uma diferença de disposição. E às vezes você tem o contato com uma pessoa ali, depois você não sabe nunca mais daquela pessoa, né? Aí eu falei, puxa, vamos fazer uma reunião do elenco do Rá-Tim-Bum? Aí, nossa, isso seria muito legal. Eu falei, então eu vou propor isso pro Flávio. Liguei pro Flávio, assim, tô com a ideia assim, a gente grava esse encontro. Ele falou, cara, isso não vai dar certo. Primeiro que é muita gente, o Rá-Tim-Bum, muita gente falando, vai virar uma meleca. Eu falei, tá, então eu vou pensar em alguma coisa. Aí eu falei, bom, e se a gente fizer uma trilha, uma websérie, reunindo cada um deles individualmente, né? Então vem o Vande com a Ellen, vem você, o Fernando Meirelles, vem o Eduardo Silva, que fazia o bongô do Castelo Rá-Tim-Bum, e a Patrícia Gaspar, que fazia a caipora. Aí a gente começou a criar essa websérie, que a gente tá gravando agora, inclusive. Putz, muito legal, vai dar certo. Aí eu falei, e se a gente fizer um livro? Fernando e seus livros. Aí ele falou assim, mas como é esse livro, né? Porque, livro por livro. Aí eu falei, vamos falar dos programas que você participou da criação. E aí a gente coloca o QR Code, o depoimento, igual nos moldes do livro de 100 anos de rádio no Brasil, né? E aí a gente grava o depoimento de todos eles, do pessoal do elenco, da produção.
Putz, isso é muito legal. Então a gente também tá fazendo o livro em paralelo à websérie. legal. A gente pretende a websérie lançar no segundo semestre de 2023 e o livro no primeiro semestre de 2024. E você tem mais algum lançamento de livro à vista aí, né? Perto? Agora em setembro, né? A gente pretende lançar o segundo livro da série do rádio, que é a ideia do ano 101 do rádio. A partir do ano 101. Então, a gente teve 100 anos de rádio no Brasil. Mas e agora? A partir desse ano, como é que a gente faz rádio? Memória fresca, hein? 101? Pois ano. é. Então, assim, como que a gente faz rádio agora? Tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem inteligência artificial, tem metaverso. Isso muda o rádio, isso afeta o rádio. Então, a gente está pegando depoimentos de várias pessoas que trabalham com rádio, ouvindo a opinião deles, vários professores universitários também. Você, inclusive, está lá no livro dando o seu depoimento. E a gente está coletando esse material e a ideia é que seja um handbook. Então, a gente está chamando ele de handbook do New Rádio. Ou seja, um novo rádio. E como que a gente produz para esse novo rádio. Então, tem uma série de dicas ali para você produzir seu programa, por exemplo. Legal, mas vai ter um livro feito papel. Isso, feito papel. No mesmo molde do livro dos 100 anos de rádio no Brasil. Tem o escrito e tem os QR Codes que as pessoas podem assistir os vídeos dentro dele. Porque, na verdade, as pessoas sentem saudade. Por exemplo, do filme nos Estados Unidos não falta na minha área de fotografia. Não falta filme, não falta papel, não falta revelador. Agora está voltando para o Brasil também. Disco também está voltando de vinil. Porque era realmente muito gostoso, diferente, né? A sensação. Você acha que essa coisa, por exemplo, um amigo meu, locutor, me mandou uma gravação digital. Aí eu matei na hora, falou, pô, digital feio pra caramba esse troço. Hoje o cara sentou do meu lado e falou assim, vai acabar a fotografia. Eu falei, você acha que vai acabar a fotografia? Eu falei pra ele. Você acha que isso acaba? Beca, eu não sou futurista, né? Mas as minhas opiniões são muito baseadas naquilo que eu escuto, ou naquilo que eu leio, ou até com base nos convidados que eu levo no meu programa. Uma coisa que eu sinto do pessoal quando a gente está fazendo, às vezes, palestra de rádio, ou dos profissionais do rádio, é aquela coisa, ai, que saudade de sintonizar lá o rádio, né, e tudo mais, que era outra coisa. Aí eu falo, vou trazer até um exemplo que você trouxe. Mas ninguém tem saudade de mandar um fax, né? Isso ninguém tem saudade. Aí a pessoa... Porque eu escuto rádio hoje, mas eu escuto rádio de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu sintonizo no YouTube, tô lá trabalhando, o Heródoto Barbeiro tá lá na Nova Brasil FM, tô com o meu foninho de ouvido trabalhando, eu não tô assistindo, né? Porque é imagem, mas eu não tô... A imagem é um suporte, eu tô só ouvindo mesmo, né? Então, assim, eu acho que muita coisa tá voltando pela nostalgia e pela experiência de fazer aquilo. Então, por exemplo, eu talvez tenha sido uma das últimas turmas a fazer revelação na faculdade de fotografia. Cara, era muito legal fazer revelação. Uma delícia. Muito legal. Eu entendo. Muito legal. Mas o que eu quero te dizer... É gostoso pra caramba. Então, mas o ponto que eu quero pôr é o seguinte. Revelação, você pode ir atrás de comprar revelador, coisa tal. Mas eu digo profissão, tá? Locutor, por exemplo. Um locutor digital. Eu acho uma coisa tão sem graça, tão pastosa. Ou o cara falar que a fotografia acabou. Ou seja, o fotógrafo morreu. Você acha que isso vai acontecer? Olha, na minha opinião, eu acredito que não. Porque eu acho que o que falta nisso é a personificação, ou a personalidade. Por exemplo, quando eu vejo o seu livro lá, de aviação, porque tem outras fotos ou outros fotógrafos que fazem foto de avião, mas eu tô lá vendo porque é o Ricardo Beccari, tem a sua personalidade, tem a sua característica, tem seu estilo, por isso que é legal de ver. Então, vou dar um outro exemplo, inteligência artificial, eles estão fazendo essas vozes, agora existe, o cara consegue duplicar uma voz de alguém, certo? Então, vão fazer isso com o Silvio Santos. Mas vai ser o Silvio Santos? Não. Então, ele vai dar aquelas gafes, às vezes, que ele dá naquele mesmo... Porque o legal do Silvio Santos é um baita de um comunicador. Entendeu? E às vezes você vai assistir o programa dele, ele dá umas tiradas que é muito legal. Ele é demais. Que a inteligência artificial não vai fazer. Exatamente. Que talvez vai ser uma coisa mais quadradinha, mais certinha, não sei o quê. Simplesmente bater uma representatividade de uma pessoa que não tá mais aí.
Entendi. Mas você não tem como substituir, é a personalidade. É, mas- Então, por exemplo, tem gente que vai lá no programa, pô, Fernando, mas você conduziu a conversa super bacana e tal. Como que uma inteligência artificial vai fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, com base no que a pessoa vai falando durante a entrevista, eu pego às vezes um gancho que nem estava na minha pauta. E eu trago isso daí. Então, uma pessoa me deu um feedback, assim, pra mim, dos finais da entrevista, falou assim, olha, foi muito legal participar aqui porque você ouve o que a gente tá falando. Olha só que legal. E tem uma série de outros entrevistadores que não escutam. Não. Eles só estão lá fazendo as perguntas da pauta ali, ticando e ponto. Eu tenho minha pauta. Não quer dizer que eu não faça isso, mas muitas vezes eu saio da pauta. Teve convidado ali que eu já fiz inteiro e a minha pauta foi pro beleléu. O que é muito gostoso. Antes da gente Super. começar aqui, ó, pessoal, tem um papelzinho aqui que ele mandou pra mim, mas cara, eu só leio pra poder, mas é gostoso esse papo, Super, né? super. Isso é Então, ótimo. assim, eu acho que o segredo daqui pra frente vai estar na personalidade, Uhum. na personificação das coisas, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma marca aqui, entendeu? Essa é a sua marca, isso é você, é o Beca apresentando, conversando, né? Então, quem que vai substituir você? Se você não pudesse vir gravar, quem você iria colocar aqui? É diferente, por exemplo, você tem uma emissora de televisão, putz, tem o programa lá sei lá, tem um programa que toda segunda-feira tem que ir pro ar, tal horário, é ao vivo. Meu, se dá uma dor de barriga no apresentador âncora, sei lá, eles têm que substituir essa pessoa. Certo? Porque Com tem que ir certeza. pro ar, que senão o patrocinador vai encher o saco e não sei o que. Blá, blá. O meu que é, por exemplo, na internet, eu não tenho quem substituir, porque o programa tá baseado na minha figura. Então não tem como falar, Anne, vai lá apresentar. Que seria bem melhor, né? Claro, com certeza, Mais sem dúvida bonita, nenhuma. mais simpática, Ia dar gente uma boa. audiência e explodir, entendeu? Com O meu não certeza. tem jeito. Isso aí. Mas, então, não tem. Então, quem você vai substituir, por exemplo, para apresentar o Porta de Hangar? Não tem, porque é a sua personalidade. E eu acho que o legal é isso. Então, quando você acompanha alguém, seja um músico, seja um fotógrafo, seja um escritor, você está acompanhando porque essa pessoa tem um estilo que te agrada e você gosta de acompanhar. A consultoria da Aerotrading vai além do processo de importação. Seus profissionais atuam para definir qual o modelo mais adequado à necessidade do cliente. Importação de aeronaves, partes, peças e componentes, terceirização de importação e escrow. Visite o site aerotrading.com.br. Fernando, a parte de educação, eu sei que você gosta de ser um educador, de ensinar as pessoas. O que está tão demodê no Brasil é a tal da cultura. O que você pode dizer sobre este assunto? Cara, minha história com a educação é interessante porque em 2008, eu fui fazer uma entrevista numa escola para ser professor por indicação de um professor. Era para dar aula de edição de vídeo, oficina de vídeo. Na época era o Combustion que eu trabalhava, né? Depois eu fui pro After Effects. Aí eu fiz uma pré-entrevista com a menina que eu acho que era do RH e depois veio o dono da escola. O dono, mas por que você quer dar aula? Eu falei, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que o professor tem uma função aí, né, uma responsabilidade nesse sentido. A pessoa às vezes tem uma necessidade, quer aprender sobre algum determinado assunto e eu gosto disso. Ah, mas você sabe ensinar? Eu falei, cara, eu acho que eu tenho habilidade para isso. E aí eu comecei a perceber que ele tava meio me menosprezando e eu percebi que não ia rolar o negócio. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, eu vou dar aula, seja aqui ou em qualquer outra escola, mas eu vou ser professor. E aí? Aí ele não me contratou, obviamente. Não contratou? Não. Ah. Passou uns 2 anos. Aí eu falei, meu negócio de dar aula, eu tinha dado um freio nisso daí. Aí eu comecei a entrar em contato com as escolas. Não tinha ninguém que eu conhecia nas escolas. Comecei a ligar, mandar currículo, pá. E aí 2 escolas me chamaram para conversar e as 2 me contrataram. Na área que você quis mesmo. Isso. E aí dando aula de edição de vídeo com Premiere, After Effects, fotografia, oficina de vídeo, e aí comecei. E eu fiquei 7 anos lecionando.
Qual a importância da educação, de você ensinar as pessoas? Cara, eu não sei, eu acho divertido, cara. E eu acho mais ainda que é o seguinte, porque as pessoas colocam assim, porque o professor que ensina as pessoas, mas você sabe que eu aprendia muito mais do que os alunos, cara. Então, não era só pelos alunos, mas também era por mim, porque eu tava aprendendo muito, cara. Porque eu tinha que estudar muita coisa para dar aula. Então, assim, às vezes uma aula de 20 minutos, cara, o pessoal não sabe o quanto você tem que estudar por trás, né? E aí, às vezes o pessoal vinha com uma dúvida e você não sabe. E eu falava, cara, eu não sei a resposta a essa sua pergunta, mas eu vou pesquisar e eu te trago essa resposta. Então eu tinha que estudar mais ainda para na próxima aula ou durante aquele curso poder responder a pessoa. Então eu acho que quando você tem uma pessoa que vai te direcionando, querendo ou não, você corta alguns caminhos. Então, você acelera um pouco o processo do que quando você vai fazer sozinho. Vou dar um exemplo. Quando eu saí da faculdade, eu peguei mais 2 amigos e a gente montou a empresa. Cara, a gente não tinha experiência com o negócio, ninguém ajudou, auxiliou a gente. Então, imagina o quanto a gente bateu cabeça. Assim. Então, assim, aprendemos na marra. Coisa que muitas dessas a gente poderia ter aprendido na universidade e na escola. Mas não aprende, porque o objetivo da escola é para você passar no vestibular, né? Então, não ensina coisas que a gente realmente às vezes utiliza ensina o dia a dia, né? Acaba sendo o dia a dia. Então, você ter uma pessoa que vai te dar um direcionamento, isso é extremamente importante, né? Isso é extremamente valioso. Imagina, se eu fosse numa escola de fotografia, gente, vocês vão ter aula aqui com o Beccari. Ele dá aula sobre fotografia de aviação, fotografia publicitária. Eu ia achar demais. É um cara que tá no mercado, é um cara que conhece. Esse cara sabe o caminho das pedras. Não é... Fernando, você tá dizendo que ele criou uma fórmula e essa fórmula ele vai chegar... Não é isso. Mas é que você já sabe algumas coisas. Cara, isso não funciona. Isso aqui funciona. E você dá uma direção. Ajuda muito, né? Ajuda demais. Não é você muito, acha que o interesse demais. do aluno também, hoje, o aluno é interessado hoje? Não. Mas eu não sei se em algum momento já foi, né? Porque na escola a gente tá lá por obrigação. Eu achava dificílima a escola. É chato pra caramba. Era chato pra caramba. Os professores que eram legais, o que a gente aprendia bastante, a gente lembra até hoje. E segue isso pro resto da vida, né? Então, assim, por que o aluno vai se interessar na escola? Não é também só responsabilidade do aluno. Eu entendo, né? Mas não é só responsabilidade do aluno. Tem a escola, as universidades, a instituição em si, tem uma grande parcela de culpa em todo esse processo. Mas eu vejo que, às vezes, muitos alunos que pagaram um curso porque, teoricamente, eles estão interessados naquele conteúdo, porque eu não dava aula na escola tradicional, convencional. Às vezes, eles não tinham interesse. Aí eu falava assim, mas tá fazendo o que aqui também? Né? A gente também deixava o negócio... Não era todos, era minoria, tá? Não é a maioria. Mas você tem que correr atrás. E eu acho que o interesse em aprender tem que ser sempre, cara. É incrível. Eu era barbeiro 77 anos. Quantas coisas ele não pode ensinar? Mas toda hora ele tá falando assim, não, isso aqui eu aprendi com você. Isso aqui eu aprendi com fulano de tal. Ou ele chega assim, cara, aprendi uma coisa nova. Cara... Não é vergonha dizer isso, não né? Claro entendeu? As pessoas, então, assim, a gente vai aprender pro resto da vida. Então, a gente tem que ler, a gente tem que ouvir, a gente tem que assistir canais de entrevista, a gente tem que estar antenado daquilo que tá acontecendo. Para qualquer profissão. Todas. É isso aí. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui. Troca de cueca. Você teve uma troca de cueca na aviação, não teve? Não foi voando, mas você teve, o que você me contou. Pois é, eu tive em Israel 4 vezes. Só que quando a gente fala de Israel, a gente precisa entender um pouco o contexto daquela realidade que é lá. Então, quando eu fui, né, que falaram assim, Fernando, você vai para Israel, eu fui a trabalho, eu já fiquei com medo, porque eu falei, nossa, vou chegar lá, vai ficar caindo míssil em cima de mim, vai ter gente atirando e tal. Então, primeira coisa que a gente tem que entender sobre Israel é que 95% das coisas, das informações que saem na mídia a respeito de Israel são mentiras. Então, por exemplo, o meu motorista em Israel, do ônibus nosso, ele era árabe. E o nosso guia era judeu. E eles estavam ali em paz, tranquilamente, eram amigos, conversavam sempre e estava tudo bem. Assim como a maioria de todas as coisas que a gente fez lá foi super tranquilo,
né? Só que eles levam segurança muito a sério. Segurança pra eles não é brincadeira. Por quê? Porque eles têm medo de alguém chegar lá, pegar um avião em Jerusalém e jogar lá no meio de Jerusalém. Eles têm medo e eles têm as razões deles já pra ter passaram isso. por isso, né? Segurança, eles não Aliás, brincam. passam, né? Por isso. Exatamente. Então, assim, eu tive 2 situações voltando de Israel. Uma foi que eu voltei sozinho. Então, normalmente a gente ia para Israel com um grupo e aí eu tive que voltar sozinho. E foi uma viagem que demorou 32 horas, da hora que eu saí da porta do hotel até chegar na porta de casa. 32 Aliás, horas. você foi voar velho, né? Você começou a voar velho, você me falou. Foi em 2010 foi meu primeiro voo. Foi um voo da Avianca, que eu fui para Brasília, inclusive. E aí, na época, tinha lanchinho quente e tal. Era bom, o negócio era gostoso. Mas foi a primeira vez que eu voei. E essa viagem que eu tô falando é de 2015 e 2016. E fui voltar sozinho. Então, voltar sozinho já é complicado, né? Então, eu passei por uma segurança muito grande. Assim, Molecão, da porta, né? Da porta de quando eu saí do hotel até chegar no portão de embarque, foram 3 horas, mais ou menos. Então, e imagina o seguinte, você sabe qual que é o tamanho de mochila de equipamento fotográfico. Cara, eu tinha 24-70, 70-200, câmera, cartão, bateria, Sempre notebook. revisado. Cara, tira tudo, põe em cima da mesa, vem uma menina ali, ó, faz uma leitura de negócio pra ver se não tem vestígio de explosivo, essas coisas assim, né? Então, esse foi uma preocupação. Agora, a outra que eu pensei que eu ia ficar preso ali Essa no foi a troca de aeroporto, cueca. essa foi. Que foi o seguinte, eu já tinha ido para Israel 3 vezes, e aí na quarta, o pessoal do grupo que fazia essas excursões falou, Fernando, vem com a gente ajudar a guiar, e aí você aproveita e tira foto também. Falei, tá bom. E aí eu fiquei por último no aeroporto, na saída, pra voltar já pro Brasil, né? No aeroporto, esperando todo mundo entrar. E tinha uma pessoa que tava devagar, cara, e lerda. E ela tava fazendo de propósito, assim. Ela não tava porque, entendeu? Eu falei, você tem que acelerar, o nosso avião já vai sair. Não era uma coisa assim, não, tá muito tempo. E a gente correndo, Aí, a gente indo lá, e eu tava com a sogra dela também. Paramos ali no último guichê. Aí a segurança encanou. Eita. E veio pra cima da gente. Aí ela não falava inglês, só falava português. Eu falei assim, eu traduzo. Aí o cara começou a fazer pergunta, mas vocês são da onde? Pra onde vocês estão indo? Não sei o que e tal. Aí ele fez uma pergunta relacionada ao lenço dela. Porque às vezes eles fazem umas perguntas que às vezes, mas por que tá fazendo essa pergunta? Por exemplo, quem que fez sua mala? Que parece ser uma coisa óbvia pra gente. Fui eu, que pergunta imbecil. Só que se a gente assiste aqueles programas de aeroporto que o pessoal esconde um monte de coisa na mala ilegal, ilícita. Foi meu amigo lá de não sei da onde. Entendeu? Então, assim, eles perguntam isso. E aí, tava perguntando ali a respeito do lenço dela. E ela quis tentar responder. Ai. E aí, ela falou, esse lenço? Aí ela fez assim, frio. E o cara, o que ela tá falando? Começou a surgir um monte de segurança de um monte de lugar assim. Eu falei, sabe aquela cena de desenho que parece que o segurança sai do bueiro, assim, a tampa do bueiro levanta, né? Cara, não sei o quê. Aí uma mulher que tava atrás da gente, não sei quem era, às vezes ela era até uma agente, alguma coisa assim, ela falou um monte de coisa pro cara. O cara, tá bom. Simplesmente virou as costas e foi embora, entendeu? Mas, cara, foi um sufoco ali, porque a menina quis traduzir. Eu falei, cara, vou perder o voo. Porque, assim, já tava saindo, o pessoal já tava embarcando. Preso lá em Israel. Cara, eu falei, tudo bem, depois eles vão me pôr num voo e eu volto pra casa. Só que aí você vai lá pra uma salinha, responder um monte de coisa. horrível. É uma dor de cabeça, entendeu? É horrível. Esse foi um mela cueca que eu passei. Conselho pra quem tá começando a vida. Cara, eu acho que é lutar pelo que você quer, pelos seus sonhos, seus desejos e ir atrás. Vai atrás que as coisas começam a acontecer. Legal. Obrigado pela participação no Pode Hangar. Venha mais vezes, a hora que você quiser. Traz a Ani, traz o Juscelino, esse grande amigo. A gente se fala todo dia, é um grande prazer. Olha, eu que agradeço o convite e espero ter contribuído aí com o programa. Obrigado. Com certeza. Pessoal, se inscreva no Pode Hangar se você gostou da conversa com o Fernando, dá aquele joinha e participa nos outros episódios do nosso canal. Valeu, até a próxima. Um abraço a todos.